Diante da especulação imobiliária vivenciada de forma significativa no Brasil, evidenciada pelo posicionamento e crescimento econômico da indústria da construção civil, observa-se que as empresas que se relacionam ao suprimento de produtos e matéria-primas relacionadas a esse segmento são cada vez mais demandadas. Como se pode verificar na infraestrutura urbana e rural, esta, em menor escala, a utilização de pré-moldado para instalação e ampliação de redes de energia elétrica, saneamento básico e telefonia, ou na construção de áreas de lazer de projeto de urbanização e políticas públicas de saneamento, tem recebido significativa atenção do setor da indústria da construção civil. O setor de pré-moldados sofre influência de componentes que são da indústria de commodities, como ferro, cimento e etc., razão pela qual se imobiliza capital com formas, mão de obra e recursos naturais como brita, areia e água, além de consumir significativo aporte de recursos financeiros como energia, água, transporte e imposto, de acordo com dados do Sinduscon. Considerando que o sistema produtivo de poste em concreto é contrapedido, estudaremos o caso da organização Concreposte Indústria e Comércios Limitada, situado na região centro-oeste do país. Em face do crescimento regional e setorial fortemente impulsionado pelos indicadores socioeconômicos e as políticas públicas de habitação, a organização estudada, aproximadamente 90% do volume, é para atender clientes corporativos, como concessionárias de energia, redes de telefonia, entre outros, havendo alguns impactos à gestão de produção, layouts, mão de obra, matéria-prima, energia e insumo em geral. De diferentes formas, todos influenciam direta e significativamente a produtividade. A administração eficiente da produtividade interfere diretamente no desempenho empresarial. De acordo com pensadores de estudo de processos, as medições são de extrema importância para a eficiência de um gerenciamento. Essas medições auxiliam na tomada de decisões de uma empresa, contribuindo com a eficiência em um melhor desempenho da produtividade. Com o crescimento da empresa estudada, atuante no ramo da construção civil, como a fabricação de postes, cruzetas, estruturas e linha de transmissão em cimento armado, percebeu-se ainda que grande parte dos processos da empresa é centralizada na gerência geral, o que, de certa forma, compromete a eficiência do processo devido à sobrecarga atribuída a uma única pessoa, visto que o mesmo, possuindo um faturamento que posiciona como média empresa, a mesma possui estrutura gerencial e modelo de decisão e comunicação em cima desse porte. Fatores que fomentam ainda mais a necessidade da mensuração do desempenho organizacional como fator de orientação do empreendedor proprietário. Diante de aspectos observados e tomado por base a construção, de acordo com alguns pensadores, ao postular que a estruturação dos processos assegura a compreensão funcional da organização e suas interações internas e externas, alavancando a sua capacidade estratégica e gerencial, evidencia-se a necessidade de se mapear os processos organizacionais da fábrica de construção de poste, o que foi feito em momentos pré-certificação junto ao Instituto Nacional de Metrologia. Essa concepção encontra respaldada nos estudos conforme alguns pensadores, ao aferir que a mensuração do desempenho organizacional está diretamente relacionado ao nível de planejamento e controle dos processos organizacionais e a consequente sistemática acompanhamento de sua atividade. Por sua vez, de acordo com alguns pensadores, defende a relevância de se agrupar dados e informações dos processos organizacionais em uma base de dados comum, de modo a gerar interfaces, informações e relatórios que contribuam para o processo de tomada de decisão. Para alguns pensadores, as operações de manufatura e serviço carecem de objetivos estratégicos que as norteiem, sobretudo aqueles com escopo, capilaridade e capabilidade sobre as diferentes perspectivas e processos de negócio, inserindo custo, qualidade, agilidade, flexibilidade e confiabilidade como dimensões à efetividade dos negócios. Nessa perspectiva, o presente estudo realizado na empresa Concreposte visa a construção de uma proposta de mensuração do desempenho organizacional da empresa de fabricação de postes e estruturas, por meio de um mapeamento de processo, com a respectiva descrição e levantamento de potenciais indicadores e seus fatores críticos de desempenho, alinhando-se aos objetivos estratégicos, custo, qualidade, agilidade, flexibilidade e confiabilidade. Referencial teórico do estudo. Uma empresa, seja ela de qualquer porte, possui aspectos relevantes na natureza de seus processos. Tal fato faz com que
não se possa analisar macroprocesso de forma generalizada, cabendo cada processo ser analisado minuciosamente para que exista certa sequência, relevância, severidade e o aprofundamento necessário ao gerenciamento eficiente de uma empresa. Segundo alguns pensadores, empresa, ainda que seja de pequeno porte, possui complexidade no sistema, com uma rede de processos que, na maioria dos casos, não viabiliza uma análise isolada do processo. O sentido de mapeamento, como uma forma de unir e decompor os processos, pode estar alocado à forma de identificação da mais satisfatória solução ao qual se pretende analisar. De tal forma, o mapeamento vem a contribuir com a implementação de novos sistemas informacionais e gerenciais como um todo, que venham somar a melhoria contínua dos processos da empresa. Fluxo de produção. Deparando-se com um modelo tradicional utilizado para determinar inicialmente um sistema de produção, pensadores afirmam que o modelo de entrada e saída de produtos pode ser bastante utilizado na produção, uma vez que as empresas costumam se dividir em departamentos, onde estes acabam sendo semelhantes, porém com menores atribuições à operação global em que estão inseridos. Para um real entendimento do funcionamento da empresa, é necessária a ciência da natureza de todo o processo produtivo. A elaboração do fluxograma de uma empresa é de elevado grau de importância, uma vez que a sequência de processo e sua estrutura organizacional permitem o despertar das relações internas de cada macro processo da empresa. Argumentam pensadores que a evidenciação dos cargos nos fluxos possibilita uma melhor distribuição deste, de acordo com as competências dos integrantes trabalhadores, o que resulta em uma melhoria natural do processo. O entendimento de fluxograma básicos, baseado na simbologia utilizada graficamente, ressalta o processo de forma global. Esse fluxo de processo acaba, de fato, contribuindo de forma direta para auxiliar na criação de indicadores de medição, frequência com que se mede, responsável pela coleta, fonte da pesquisa e, por fim, o sistema de informação, mas não menos importante, uma vez que toda medição feita deve ser registrada nesse sistema. É necessário, inicialmente, para um fluxograma poder contribuir de forma direta em uma empresa, encontrar um eficiente sistema de informação que possibilitem unir informações necessárias a um aprofundamento dos conhecimentos a respeito do processo, permitindo certo aperfeiçoamento, otimizando o já existente. Afinal, um integrante precisa de informações para buscar alguma melhoria em seus processos e atividades. Mapear os processos com a utilização do sistema de medição de indicadores é de extrema importância para avaliar, controlar o desempenho atual e propor um novo processo para a empresa. Com tais informações, possibilita-se um maior controle do planejamento dos processos através do surgimento da facilidade de ver o acompanhamento em fragmentos e não mais como um todo. De tal forma, o controle dos macros processos em seus fragmentos, dentre as suas respectivas funções, encontra-se o controle do tempo, que permite à empresa o controle do ciclo do sistema produtivo. Esse controle poderá assegurar ao cliente que seu produto estará disponível no tempo estabelecido no momento da compra. Na medida em que uma empresa trabalha com contrapedidos, isso exige dela um maior controle de planejamento e um conhecimento completo do seu fluxo produtivo, para que se possa determinar prazos de entregas dos produtos, pois a falta do cumprimento dos prazos compromete a confiabilidade da empresa. Objetivo estratégico de desempenho. Os indicadores de um processo visam a contribuição para analisar o desempenho dos processos e monitorar de forma satisfatória. De acordo com os pensadores de processos, para tornar um gerenciamento eficiente do processo, é necessário identificar indicadores de resultados e de esforços. Esses indicadores devem ser desenvolvidos baseados na ampliação e desdobramento dos processos para que se tenha um maior controle do desempenho. Gerando indicadores qualitativos, o fator crítico de sucesso, FCS, resulta a importância da medição da performance para a avaliação e controle de desempenho. Esta avaliação de desempenho está associada aos fatores da estratégia da empresa, tendo ainda resultados influenciados por tomadas de decisão em detrimento de um produto ou outro. Esse e outros fatores são levados em consideração quando esperado os objetivos estratégicos operacionais. De acordo com pensadores, escolhas estratégicas implicam renúncias. Renúncia-se ao desempenho superior em um aspecto para privilegiar o desempenho em outros aspectos.
É disso que se trata a escolha de um produto em detrimento de outro. Objetivos estratégicos devem estar focalizados em um determinado público-alvo estudado. Tendo em vista esse aspecto de estudo, evidencia-se a necessidade de identificar o grau de importância de cada critério de desempenho para nortear posteriores avaliações e análise de desempenho. Pensadores destaca algumas medidas de desempenho com descrição da definição das medidas. Dentre elas encontra-se a frequência com que se mede, quem age nos dados e fonte dos dados. Segundo pensadores, tomando ciência dos gargalos de um processo produtivo a partir de indicadores de desempenho, estes podem contribuir de fato para uma mais rápida resposta da empresa, facilitando a organização da empresa na tomada de decisões corretivas e analisadas os objetivos estratégicos pré-estabelecidos. Pensadores ressaltam que esse vínculo existente entre indicador de desempenho, estratégia e objetivo de uma empresa que determina o caminho a ser tomado pela organização. Entre os aspectos de estratégia de empresa voltada à constante busca por melhor desempenho, buscando maior competitividade, pensadores propõem um modelo com 5 elementos de competitividade, que são eles: agilidade, flexibilidade, qualidade, confiabilidade e custos. Todos, de uma forma singular, interferem no desempenho da empresa e se relacionam. Produtividade. De acordo com alguns pensadores, a produtividade pode ser medida relacionando o total produzido de uma empresa aos recursos utilizados por ela. Seguindo o raciocínio dos pensadores, posiciona que a acepção geral da produtividade pode ser resumida como sendo a eficiência com que os recursos de produção são usados para produzir os produtos. De forma mais global, a produtividade é dada pela seguinte fórmula: saídas de produtos divididos por matéria-primas, máquinas, equipamentos, mão de obra utilizados nos processos, onde o controle da produtividade implica no planejamento e análise da produtividade, a partir da assimilação da razão entre os resultados produzidos e os resultados dos insumos que entram no processo. Ainda de acordo com pensadores de processo, a unidade de entrada, que é a categoria de recursos, matéria-primas, relacionada à produtividade com unidade de produção elaborada. Produtividade, fator simples, PFS, é a relação de alguma medida de produção a um fator específico. Produtividade múltipla dos fatores, PMF, relaciona com alguma medida de produção em relação a todos os fatores de produção. Produtividade total dos fatores é a relação de todas as medidas de produção com alguns de diferentes tipos, onde o tipo de produtividade simples envolve somente o produto acabado e a mão de obra, e a produtividade múltipla de fatores envolve o produto final, mão de obra, insumos, energias e equipamento, onde o total de recursos utilizados envolve produto final, mão de obra, matéria-primas, insumos e os percentuais de gastos envolvidos nos processos. Entretanto, produtividade global envolve a produtividade, ou seja, fluxo físico e a economia, onde a produtividade técnica é representada pela relação dos produtos fabricados com as matérias-primas, e a produtividade econômica, que envolve a monetarização das entradas e saídas dos processos até o final.